Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 4. O intérprete do Chateau Mégulu. O que me distraiu e me ocupou muitas horas naqueles últimos anos da década de 70 foram os contos de Tchekhov, em particular, e a literatura russa em geral. Nunca tinha pensado em fazer traduções literárias, porque sabia que eram muito mal remuneradas em todas as línguas, e em espanhol certamente pior que em outras. Mas em 1976 ou 1977, conheci na Unesco, por intermédio de um amigo comum, um editor espanhol, Mário Mushnik, com quem fiz amizade. Quando lhe disse que sabia russo e era muito dado à leitura, ele me incentivou a preparar uma pequena antologia de contos de Tchekhov, de quem eu lhe falara maravilhas, garantindo que era tão bom contista quanto dramaturgo. Embora, pelas medíocres traduções de seus contos que circulavam, fosse pouco valorizado como narrador. Mushnik era um caso interessante. Tinha nascido na Argentina, onde estudou ciências e começou uma carreira de pesquisador e acadêmico, que de repente largou para começar a editar, sua paixão secreta. Era editor por vocação, que amava os livros e só publicava literatura de qualidade, o que, dizia, lhe proporcionava todos os fracassos do mundo em termos econômicos, mas as maiores satisfações pessoais. Falava dos livros que editava com um entusiasmo tão contagioso que, depois de pensar um pouco, terminei aceitando sua oferta de preparar uma antologia de contos de Tchekhov, mas pedi tempo ilimitado. Combinado, respondeu. E, apesar de ganhar uma miséria, você vai passar ótimos momentos. Demorei uma infinidade de tempo, mas, de fato, foi uma delícia ler todo Tchekhov, escolher seus contos mais bonitos e passá-los para o espanhol. Era uma coisa mais delicada que traduzir os discursos e intervenções, como costumava fazer no trabalho. Como tradutor literário, eu me sentia menos fantasmal que como intérprete. Precisava tomar decisões, explorar o espanhol em busca de matizes e cadências que correspondessem às sutilezas e obscuridades semânticas, a maravilhosa arte da alusão e da elisão na prosa de Tchekhov, e também as suntuosidades retóricas da língua literária russa. Um verdadeiro prazer, ao qual dedicava sábados e domingos inteiros. Enviei a prometida antologia a Mário Mushnik quase 2 anos depois de ter sido contratado. Tinha passado momentos tão bons que estive a ponto de não aceitar o cheque que ele me mandou. Talvez dê para comprar uma edição bonita de algum bom escritor. Por exemplo, Tchekhov, dizia. Quando, algum tempo depois, recebi exemplares da antologia, dei um deles, com dedicatória, a Salomão Toledano. De vez em quando íamos tomar alguma coisa, e às vezes eu o acompanhava para percorrer lojas de soldadinhos de chumbo, filatélicas ou antiquários, que ele vasculhava minuciosamente, embora quase nunca comprasse algo. Agradeceu o livro, mas me aconselhou enfaticamente que desistisse desse caminho perigosíssimo. O seu ganha-pão está em perigo, alertou. Um tradutor literário é um aspirante a escritor, quer dizer, quase sempre um escriba frustrado. Alguém que jamais se resignaria a desaparecer no próprio ofício, como nós, os bons intérpretes. Não desista de sua condição de homem inexistente, meu querido, a menos que queira acabar como um clochard. Ao contrário da minha suposição de que as pessoas se tornam poliglotas devido ao seu bom ouvido musical, Salomão Toledano não tinha o menor interesse por música. No seu apartamento em Neuilly, não vi sequer um toca-discos. Seu finíssimo ouvido era apto, especificamente, para idiomas. Contou que na sua família, em Esmirna, falava-se indistintamente turco e espanhol. Na verdade, ladino,
do qual se havia desprendido totalmente num verão que passou em Salamanca, e que herdara a habilidade linguística do pai, que chegou a dominar meia dúzia de idiomas, coisa que lhe foi muito útil para os negócios. Desde pequeno sonhava viajar, conhecer cidades, e isso foi o seu grande estímulo para aprender idiomas, o que lhe possibilitou tornar-se o que era agora, um cidadão do mundo. Essa mesma vocação errante tinha feito dele, desde menino, o colecionador de selos que foi até seu traumatizante noivado em Berlim. Colecionar selos era outra maneira de percorrer países, de aprender geografia e história. Já os soldadinhos de chumbo não o faziam viajar, mas o divertiam muito. Seu apartamento estava cheio deles, do corredor de entrada até o quarto, incluindo a cozinha e o banheiro. Havia se especializado nas batalhas de Napoleão. Mantinha tudo muito bem arrumado e em ordem, com canhões, cavalos e estandartes, de maneira que, percorrendo o apartamento, podia-se acompanhar a história militar do Primeiro Império, até Waterloo, cujos protagonistas rodeavam a cama pelos 4 lados. Além dos soldadinhos de chumbo, a casa de Salomão Toledano estava cheia de dicionários e gramáticas de todas as línguas possíveis. E uma extravagância, um pequeno aparelho de televisão numa prateleira em frente à privada. Para mim, a televisão é um ótimo purgante, explicou. Por que cheguei a ter tanta simpatia por Salomão Toledano, enquanto todos os nossos colegas o evitavam por considerá-lo um chato, quase insuportável? Talvez porque sua solidão era parecida com a minha, embora fôssemos diferentes em muitas outras coisas. Ambos tínhamos decidido que nunca voltaríamos a viver nos nossos países, pois tanto eu, no Peru, como ele, na Turquia, certamente nos sentiríamos mais estrangeiros que na França, onde, no entanto, também nos sentíamos forasteiros. E estávamos cientes de que jamais iríamos nos integrar no país que escolhemos para morar e que até nos concedeu um passaporte. Havíamos adotado a nacionalidade francesa. Não é culpa da França se nós dois continuamos sendo estrangeiros, querido. A culpa é nossa. Uma vocação, um destino. É como na nossa profissão de intérpretes, uma outra maneira de ser sempre estrangeiro, de estar sem ele, de ser, mas não ser. Sem dúvida, tinha razão quando me dizia essas coisas lúgubres. Aquelas conversas com o Trugiman sempre me deixavam um pouco abatido e às vezes me davam insônia. Ser fantasma não era coisa que me deixasse impassível. Já ele não parecia se importar tanto. Por isso, em 1979, quando Salomão Toledano anunciou, muito excitado, que tinha aceitado uma proposta para trabalhar em Tóquio durante 1 ano como intérprete exclusivo da Mitsubishi, eu me senti um pouco aliviado. Era uma boa pessoa, um espécime interessante, mas havia qualquer coisa nele que me entristecia e me assustava, porque me revelava certos meandros secretos no meu próprio destino. Fui me despedir dele no aeroporto Charles de Gaulle e, quando apertei sua mão no balcão da Japan Airlines, senti que me deixava entre os dedos um pequeno objeto metálico. Era um hussardo da guarda do imperador. Tenho repetido, explicou ele. É para dar sorte, querido. Em casa, coloquei-o na mesinha de cabeceira ao lado do meu amuleto, aquela primorosa escova de dentes Guerlain. Poucos meses depois, acabou finalmente a ditadura militar no Peru. Em 1980 houve eleições e os peruanos, como que num gesto de desagravo, tornaram a eleger para presidente Fernando Belaúnde Terry, o mandatário deposto pelo golpe militar em 1968. Tio Ataúfo, feliz, decidiu festejar o acontecimento esbanjando uma viagem à Europa, onde nunca tinha estado. Quis que a tia Dolores o acompanhasse,
mas ela argumentou que a sua invalidez não a deixaria aproveitar o passeio e que seria um estorvo, de modo que o tio Ataúfo veio sozinho. Chegou a tempo de comemorar comigo os meus 45 anos. Alojei-o no meu apartamento da École Militaire, cedendo o quarto para ele e dormindo no sofá-cama da salinha. Tinha envelhecido muito desde a última vez que o vira, 3 lustros antes. Os 70 e tantos anos lhe pesavam. Estava quase sem cabelo, arrastava os pés e se cansava com facilidade. Tomava remédios para a pressão e a dentadura devia incomodar, pois ficava o tempo todo torcendo a boca como se quisesse encaixá-la melhor nas gengivas. Mas parecia encantado por finalmente conhecer Paris, um velho desejo. Olhava fascinado as ruas, os cais do Sena e as velhas pedras, repetindo entre os dentes: tudo é mais bonito que nas fotos. Fui com tio Ataúfo a Notre-Dame, ao Louvre, aos Invalides, ao Panthéon e a Sacré-Cœur, a galerias e museus. De fato, essa cidade era mesmo a mais bonita do mundo, e eu me esquecera disso por ter passado tantos anos nela. Vivia cercado de tantas coisas belas e quase não as via, de maneira que, por alguns dias, decidi aproveitar tanto quanto ele, fazendo turismo na minha cidade de adoção. Tivemos longas conversas nas varandas dos bistrôs, tomando uma tacinha de vinho como aperitivo. Ele estava contente com o fim do regime militar e a restauração da democracia no Peru, mas não tinha muitas ilusões. Dizia que a sociedade peruana era um fervilhar de tensões, ódios, preconceitos e ressentimentos, que se agravaram muito nos 12 anos de governo militar. Você não reconheceria mais o país, sobrinho. Há uma ameaça latente no ar, a sensação de que algo gravíssimo pode explodir a qualquer momento. Suas palavras foram proféticas, também dessa vez. Pouco depois de voltar ao Peru, após sua viagem à França e uma pequena excursão de ônibus que fez por Castela e Andaluzia, o tio Ataúfo me enviou uns recortes de jornais de Lima, com fotos truculentas. Maoístas desconhecidos tinham enforcado, nos postes elétricos do centro de Lima, uns pobres cães, nos quais haviam colado cartazes com o nome de Teng Xiaoping, que acusavam de ter traído Mao e acabado com a Revolução Cultural na China Popular. Assim começava a rebelião armada no Sendero Luminoso, que duraria toda a década de 80 e provocaria um banho de sangue sem precedentes na história peruana, mais de 60 mil mortos e desaparecidos. 2 ou 3 meses depois de sua despedida, Salomão Toledano me escreveu uma longa carta. Estava muito contente com a temporada em Tóquio, embora o pessoal da Mitsubishi o fizesse trabalhar tanto que de noite desabava na cama, exausto. Mas tinha atualizado o seu japonês, conhecido gente simpática, e não sentia a menor falta da chuvosa Paris. Estava saindo com uma advogada da firma, divorciada e bonita, que não tinha pernas tortas como tantas japonesas, mas sim muito bem torneadas, e um olhar direto e profundo que corroía a alma. Não se preocupe, querido. Continuo fiel à minha promessa e não vou me apaixonar por essa Jezabel nipônica. Mas, tirando a paixão, quero fazer com Mitsuko todo o resto. Abaixo de sua assinatura escreveu um lacônico pós-escrito: Lembranças da menina má. Quando li essa frase, a carta do Trujimon caiu das minhas mãos e tive de me sentar, com vertigens. Então, ela estava no Japão? Como diabos foram se encontrar Salomão e a peruanita travessa na populosa Tóquio? Descartei a ideia de que ela fosse a advogada de olhar tenebroso por quem meu colega parecia caído. Se bem que, com a ex-chilenita, ex-guerrilheira, ex-Madame Arnaud e ex-Miss Richardson, nada era impossível. Nem mesmo que agora estivesse camuflada de advogada japonesa. Aquela história de menina má revelava que entre Salomão e ela existia certo grau de familiaridade,
A chilenita devia ter contado a ele algo da nossa longa e sincopata relação. Será que eles fizeram amor? Percebi, nos dias seguintes, que o infortunado pós-escrito tinha alvoroçado a minha vida e reanimado o doentio e estúpido amor-paixão que me consumira durante tantos anos, não me deixando viver normalmente. No entanto, apesar das minhas dúvidas, ciúmes, interrogações angustiantes, o fato de saber que a menina amada estava lá, real, viva, num canto concreto, mesmo que tão longe de Paris, encheu minha cabeça de fantasias, mais uma vez. Foi como sair do limbo em que vivia nos últimos 4 anos, desde que ela me telefonou do aeroporto Charles de Gaulle, ao menos foi o que disse, para dizer que estava fugindo da Inglaterra. Você continuava, então, apaixonado por sua imprevisível compatriota, Ricardo Somocurcio? Sem a menor dúvida. Desde o pós-escrito do Trugiman, noite e dia, aquele rostinho moreno me aparecia, sem parar, com sua expressão insolente, os olhos cor de mel escuro, e todo o meu corpo ardia de desejo de tê-la nos braços. A carta de Salomão Toledano não trazia remetente, e o Trugiman não se indignara a me informar seu endereço ou telefone. Fiz indagações no escritório da Mitsubishi em Paris e me aconselharam a remeter a correspondência aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos da empresa, em Tóquio, cujo endereço me forneceram. Foi o que fiz. Minha carta dava um bocado de rodeios, falando primeiro do meu próprio trabalho, dizia que o russardo do imperador me dera sorte, porque nas últimas semanas apareceram excelentes contratos, e o felicitava por sua nova conquista. Afinal, entrava no assunto. Fiquei agradavelmente surpreso ao saber que ele conhecia essa velha amiga minha. Então, ela estava morando em Tóquio? Tinha perdido sua pista fazia anos. Podia me dar seu endereço? Ou o telefone? Eu queria reatar o contato com essa conterrânea, depois de tanto tempo. Despachei a carta sem muitas esperanças de que chegasse às suas mãos. Mas chegou, e a resposta quase se extravia pelos caminhos da Europa, pois a carta do Trugiman aterrissou em Paris quando eu estava em Viena, trabalhando na Junta de Energia Atômica. E a porteira do meu prédio na École Militaire, seguindo minhas instruções para o caso de chegar alguma carta de Tóquio, remeteu-a para Viena. Quando a carta chegou à Áustria, eu já estava de volta a Paris. Enfim, o que normalmente demoraria 1 semana, levou quase 3. Quando finalmente tive nas mãos a resposta de Salomão Toledano, eu tremia dos pés à cabeça. Parecia atacado de febre e terçã. Meus dentes batiam. Era uma carta de várias páginas. Lia devagar, soletrando, para não perder uma sílaba do que dizia. Já nas primeiras linhas, ele mergulhava numa apaixonada apologia de Mitsuko, sua advogada japonesa, confessando, um pouco envergonhado, que sua promessa de nunca mais se apaixonar, consequência do percalço sentimental berlinense, estava feita em pedacinhos. Depois de 30 anos sendo rigorosamente respeitada, por causa da beleza, inteligência, delicadeza e sensualidade de Mitsuko, uma mulher com a qual as divindades shintoístas quiseram revolucionar a sua vida desde que teve a bendita ideia de voltar para esta cidade onde agora, há alguns meses, era o homem mais feliz da Terra. Mitsuko o rejuvenescera e enchera de brios. Nem mesmo na flor da juventude ele fazia amor com tanto ímpeto como agora. O Trugiman tinha redescoberto a paixão. Era horrível ter desperdiçado tantos anos, tanto dinheiro e tantos espermatozoides em namoricos mercenários. Mas talvez não. Talvez tudo o que ele tinha feito até então fosse apenas um acesse, um adestramento do seu espírito e do seu corpo para merecer Mitsuko. Assim que voltasse a Paris,
Sua primeira providência seria jogar no fogo e ver derreter aqueles couraceiros, russardos, cavaleiros com penachos, sapadores e artilheiros, nos quais, ao longo de anos, numa atividade tão onerosa e absorvente quanto inútil, tinha desperdiçado a sua existência, subtraindo dela a felicidade do amor. Nunca mais colecionaria coisa nenhuma. Seu único passatempo seria aprender, em todos os idiomas que sabia, poemas eróticos para murmurar no ouvido de Mitsuko. Ela gostava de ouvi-los, mesmo sem entender, depois dos maravilhosos desfrutes que tinham toda a noite em diferentes cenários. Depois passava a descrever, numa prosa que se carregava de febre e de pornografia, as proezas amatórias de Mitsuko e seus encantos secretos, entre os quais se incluía uma forma bem atenuada e inofensiva, terna e sensual, da temível vagina dentada da mitologia greco-romana. Tóquio era a cidade mais cara do mundo, e, mesmo sendo elevado, seu salário estava se desintegrando com as andanças noturnas do Trujiman com Mitsuko por Ginza, o bairro da noite de Tóquio, frequentando restaurantes, bares, cabarés e, principalmente, as casas de encontros, o suprassumo da nightlife japonesa. Mas quem se importava com dinheiro quando a felicidade estava em jogo? Porque todo o delicado refinamento da cultura japonesa não brilhava, como na certa você imagina, nas gravuras da época de Meiji, nem no teatro No, nem no kabuki, nem nos bonecos buruku, e sim nas casas de encontro ou maisons closes, lá batizadas com o afrancesado nome de château, das quais a mais famosa era o Château Meguru, um verdadeiro paraíso dos prazeres carnais, onde o gênio japonês foi implacável ao combinar a tecnologia mais avançada com a sabedoria sexual e os ritos enobrecidos pela tradição. Tudo era possível nos aposentos do Château Meguru. Todos os excessos, as fantasias, os fantasmas, as extravagâncias tinham um cenário e um instrumental para se materializar. Mitsuko e ele viveram experiências inesquecíveis nos discretos reservados do Château Meguru. Lá nos sentimos como deuses, queridos e, palavra de honra, não estou exagerando nem delirando. No final, quando ele já temia que o apaixonado não dissesse uma palavra sobre a menina má, o Trujiman se referiu ao meu pedido. Só a vira uma vez depois de receber minha carta. Teve muito trabalho para falar com ela a sós porque, por razões óbvias, não quis se referir a mim na frente do senhor com quem ela vive, ou pelo menos com quem anda e costuma ser vista. Um ente que tinha má fama e pior aspecto. Alguém que bastava ver para se sentir calafrios e pensar, não gostaria de ter esse sujeito como inimigo. Mas, afinal, com a ajuda de Mitsuko, conseguiu trocar algumas palavras com ela e transmitir o meu pedido. Ela disse que, como seu petit ami era muito ciumento, seria melhor eu não lhe escrever diretamente, para que ele não fizesse cena ou a esganasse. Mas se eu quisesse mandar umas linhas por intermédio do Trujiman, ela adoraria saber notícias minhas. Salomão Toledano acrescentava: não é preciso dizer, querido, que nada me deixaria mais feliz que servir de alcoviteiro. Nossa profissão é uma forma disfarçada de interferência, alcovitice ou lenocínio, de maneira que estou preparado para tão nobre missão. E vou cumpri-la, tomando todas as precauções do mundo, para que suas cartas nunca cheguem às mãos desse malfeitor com quem a menina dos seus sonhos anda por aí. Desculpe, querido, mas adivinhei tudo. Ela é o amor da sua vida ou estou enganado? E, aliás, meus parabéns. Não chega a ser uma Mitsuko. Ninguém é Mitsuko.
mas em sua beleza exótica tem uma aura de mistério da face que é muito sedutora. Cuide-se. Assinado Abraço do Trujimã do Chateau Meguru.